Deve aparecer a imagem aí para vocês. O Manuel confirmou que está ouvindo, né? E está vendo também? Legal. Vamos lá, então, gente. Começar esse curso é sempre muito gostoso, né? Um curso de introdução à psicologia fenomenológica e hermenêutica. Diferente de outras abordagens na psicologia, infelizmente a gente não pode simplesmente pegar e explicar o que é a fenomenologia ou quais são os fundamentos e você falar, entendi, então tudo bem, e colocar ao lado de outras abordagens teóricas como um corpo de conhecimento, né? Isso não dá para fazer porque para a gente efetivamente acessar o campo fenomenológico é preciso que a gente tenha uma espécie de transformação ou alteração no nosso próprio modo de pensar, né? Nos seminários de Zolikon, o Heidegger usa um termo que eu gosto muito, que é acceptio, né? Um termo grego ou latino, não tenho certeza, que quer dizer aceitação. As acceptios são coisas que a gente considera óbvias, naturais, indubitáveis, e que na verdade não são, né? Filosofia, de modo geral, ou pensar plenamente, de modo geral, é desconfiar do óbvio, né? A gente vive numa época que parece que pensar significa fazer o cálculo mais avançado, a coisa mais sofisticada, buscar a esfera mais elevada do pensamento. Mas muitas vezes o movimento que a gente tem que estar fazendo é um movimento contrário, que é um movimento de poder se livrar um pouco do entulho que a gente herdou historicamente e que obstrui o nosso acesso às coisas, né? Então, algumas normas, algumas regras que a gente compra sem saber que está comprando. E cada mundo histórico faz isso, cada cultura faz isso, né? Ela fornece algumas respostas para algumas perguntas e normalmente, de início, na maioria das vezes, quem é filho dessa cultura, quem nasce nessa cultura, tende a aceitar determinadas coisas e não questionar elas profundamente. A principal crítica do Heidegger com relação à ciência positiva, natural, é essa, né? Para ele, a ciência em si não tem nenhum problema. O problema é que muitas vezes uma lida ingênua com a ciência tende a hipervalorizar os resultados das pesquisas e tentar conceder a eles um caráter de verdade que, na verdade, transcende por absoluto o paradigma a partir do qual elas estão erguidas. Deu para entender isso mais ou menos? Quer dizer, o que uma ciência prova, né, o que uma teoria prova, depende muito das suas bases, né? Ela afirma as suas bases e a partir dali ela se recomprova a si mesma, né? Muitas vezes uma lida ingênua com a ciência pode fazer com que a gente ache que aquilo que a ciência prova é aquilo que é verdade, né? Mas daqui a pouco vai um outro cientista e descobre uma outra teoria, então mostra que aquilo não é, então você fala, então aquilo não é verdade, a verdade agora é isso, né? Mas não é possível que o nosso acesso à verdade dependa sempre da última pesquisa, da última novidade, do último trabalho, do último cientista, né? O Heidegger também não acha que é assim. Ele acha, na verdade, que liberar a verdade implica a desconstrução de certas preconcepções, e é por isso que o nosso curso é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai trabalhar Russell e Heidegger, é basicamente o nosso trabalho de quebra de preconceitos na atitude natural, ou na atitude historicamente sedimentada, que a maioria de nós temos, e que muitas vezes nós temos, e que, num certo sentido, é inevitável se ter. É muito difícil querer viver como se você não fosse um sujeito, por exemplo, apesar de você não ser. Então, assim, para hoje, nessa primeira parte da aula, como esse é um curso, nosso curso encurtou um pouco, ele tem 12 encontros, ele tinha 14, então a gente se reuniu e pensou um pouco juntos aqui, o André, o que a gente ia buscar de essencial. E hoje o nosso trabalho, a nossa missão, nessa primeira parte da aula, é conseguir entender esses dois modelos aqui.
Eu vou pedir para a Paula apertar o número 3 ali, para o pessoal de casa ver o modelo que eu fiz. Então, 3, aí já vai aparecer o gráficozinho azul, né? Isso. Esse primeiro aqui é um modelo da atitude natural, e esse segundo modelo aqui é um modelo do campo fenomenológico russeliano. Né? As estações que a gente vai ter que entender, só buscando desses autores aquilo que é fundamental para a gente colocar a questão da psicologia na nossa introdução, é o que é a atitude natural, o que é o campo fenomenológico russeliano, e depois o que é o campo fenomenológico heideggeriano, e de que modo que eles se modificam, e como a gente vai percebendo, é difícil chegar no campo heideggeriano direto sem passar pelo campo russeliano. Né? Então vamos falar um pouco desse primeiro modelo aqui de cima, que é o modelo da atitude natural. Né? Então, sujeito, objeto. São essas duas caixinhas. Né? E aqui as relações entre sujeito e objeto. Isso aqui resume bem grande parte da história da filosofia, assim, por incrível que pareça. Né? Essa crença, e como a gente vai ver, em 1900, que é quando o Russell está escrevendo ali, um pouco antes, quando ele está escrevendo ali as investigações lógicas, esse é o problema que a filosofia está enfrentando nesse momento, uma crise do fundamento. Vamos tentar entender um pouco que crise é essa e por que a atitude natural passa a ser um problema para o Russell. A atitude natural é aquilo que a gente naturalmente tem como atitude mesmo. Essa ideia de que eu estou aqui, a cadeira está ali, né, e que ela é um objeto que está lá parado, e que se eu quiser eu posso mexer ele, e que eu estou aqui. Tá. Essa é a nossa perspectiva completamente sedimentada da experiência natural que nós temos de mundo. Né? Então, assim, aqui se tenta tanto eliminar essa parte aqui. Então, você tem uma grande parte da filosofia, da ciência, que busca eliminar a contaminação do sujeito. Então, o que interessa é acessar diretamente o objeto. E aí você tem, por exemplo, todo tipo de experimento científico, porque o experimento científico serve para você tirar a contaminação da minha percepção para chegar à conclusão da coisa ela mesma. Então, não sou eu que disse que passou 3 segundos. Quem disse é a máquina, o relógio, passou 2,96 décimos de segundo. É preciso. Não tem a ver com a minha subjetividade. E, portanto, eu tenho acesso à realidade. Né? Então, todo o materialismo, o empirismo, enfim, de um modo geral, está fundamentado numa tese de que para se obter conhecimento a respeito de algo, é preciso se eliminar por completo a interferência da subjetividade e só assim se chega às regras fundamentais do mundo real. Né? Ou seja, esse mundo real ele é acessível, mas a sensibilidade ilude e atrapalha, então a gente tem que eliminar o máximo possível o caráter subjetivo no acesso ao conhecimento para que a gente possa chegar ao objeto puro, né, de uma forma que não é contaminada pela minha perspectiva ou pela minha relação com ele. Legal? Como a gente sabe, isso vai dar problema. Vai dar problema principalmente com a física quântica, né, que eles começam a perceber que não tem algo lá como eles achavam que tinha. Assim, né, a partícula vira onda, e você consegue ver comportamentos de elementos, mas você não consegue localizar nada em lugar nenhum. Enfim, então, no final das contas, você tem uma enorme relatividade aí, e você não consegue fixar o objeto e falar, bom, então, né, você tem 60% de ter algo ali, você tem 30% de chance de um elétron estar ali, é o máximo que você pode fazer. Né? Então, não só por esse, mas por outros motivos, essa posição é complicada. Né? Mas você também não tem só isso na filosofia, você tem o outro lado, os idealistas, né? Que vai ser o ápice disso vai ser o trabalho do Kant, e os neokantianos vão levar isso ao extremo, que é, não, isso aqui não tem como, o que interessa é isso aqui, só aqui que a gente acessa a realidade. Né? Então, o que o Kant vai falar? Vai falar que existe uma divisão entre fenômeno e númeno. Númeno é o mundo supostamente algo externo, que existiria teoricamente. É númeno porque não se mostra, não é fenômeno, não é acessível. Então, para um cuidador de pessoas, conhecer a história do pensamento é sempre muito interessante. Né? Porque você começa a perceber um pouco onde as pessoas se situam na história do pensamento e um pouco o que está em jogo, efetivamente, para cada posicionamento ali. Mas, enfim, voltemos aqui para o nosso modelo.
Então, basicamente, a crise do século XIX ali, no início do século XIX, era uma crise de fundamento, assim, porque a pessoa, isso aqui foi debatido, cara, assim, vinha um que falava que era isso, vinha outro que falava isso, tem escolas de arte que vão acompanhando esses movimentos, né, que vão deslocando para o mundo externo, para o mundo interno. O Russell fala, cara, não é possível. Não é possível que seja assim, nem está lá, nem está aqui. Né, vamos começar. Então, aí a gente vai agora entender um segundo modelo, que é o modelo do Russell. Isso vai dar um trabalho, então vamos prestar bastante atenção, que isso é difícil. Se o pessoal da internet, em qualquer momento, quiser perguntar, participar, vocês também fiquem à vontade para me interromper. Estamos em casa aqui, conversando entre amigos. Então, aqui, né, o que a gente tem aqui no Russell? Né? Primeira coisa que a gente vai falar são essas duas letrinhas aqui do meio. Intencionalidade categorial. Nomão complexo. Né? Por que categorial? Hã? Intencionalidade categorial. Intencionalidade categorial. Então, assim, sabe aquela teoria vigente da memória, uma das teorias vigentes da memória do ponto de vista neurológico, de que a memória é sinapse? Então, cada novo conhecimento que você tem é uma nova sinapse no cérebro que está montando uma conexão de um ponto com outro. Né? Então, você imagina que, nesse modelo, o nosso cérebro seria uma espécie de complexo sintético, né, em fluxo, onde você tem, a cada experiência, as novas conexões complexificando cada vez mais os objetos. Né? Um corpo sintético em fluxo. Dá para imaginar isso, mais ou menos? Né? Imagina que a vida começa simples, assim, começa no devir, e aí vão ficando substratos das experiências, que vão formando temas, esses temas vão se aglutinando complexamente a cada experiência, e isso vai formando conceitos, esses conceitos vão se relacionando num corpo em fluxo, isso vai formando um todo complexo, sintético em fluxo. Tudo bem com isso? Então você imagina que você tem uma unidade formada por consciência e campo correlato sintético. Né? Não é que existe uma consciência aqui e um campo correlato. Isso aqui é mera pedagogia, é simplesmente para tornar visível. Você tem justamente uma mônada, ou seja, um campo fechado, um círculo fechado, formado por um ato de consciência e um campo sintético. Essa consciência é sempre uma consciência em fluxo, ou seja, ela não é uma consciência substancial, que você possa pegar na mão, ou que você possa dizer está aqui, está ali. E o campo sintético também em fluxo em constante atualização. Para cada ato de consciência, um diferente aspecto desse complexo sintético abre. Né? Então, se eu olho para essa cadeira perceptivamente, eu vou ver ela aqui nesses aspectos aqui da minha experiência com uma cadeira, que vai referir a todas as experiências que eu tenho com cadeira, e possivelmente vai me atualizar, porque essa cadeira é uma outra cadeira. Então, agora o repertório de cadeira para mim acabou de ganhar uma nova concreção ôntica, que é a possibilidade de uma cadeira também ser assim. Né? Se eu, por exemplo, falo, essa cadeira lembra da cadeira da minha avó, eu mudei o meu ato de consciência, porque eu já não estou mais percebendo, eu estou lembrando. Então isso faz com que essa cadeira desapareça. E o que aparece é a cadeira da minha avó. Então eu saio da relação perceptiva com isso e entro numa relação de memória ou de lembrança com a cadeira da minha avó, que do ponto de vista fenomenológico não é nem um pouco mais real ou menos real do que essa cadeira aqui. E nem está mais perto, mas isso é uma questão para a gente ver com o Heidegger depois. Né? O interessante para a gente é a gente perceber que os atos de consciência vão alterando, o corpo sintético vai se ajustando. Né? Justamente essa ligação entre perceber e percebido, lembrar e lembrado, né? Sonhar e sonhado, desejar e desejado, esse movimento é que chama intencionalidade. Por que categorial? Para a gente fechar com chave de ouro o nosso panorama do Russell. E isso é tão importante na psicologia. Porque não tem como a gente acessar uma coisa pela primeira vez. Né? Assim, eu só posso ver uma árvore porque eu já vi a árvore antes. Senão aquilo não seria árvore. Eu preciso da categoria prévia à árvore, no meu complexo sintético aqui em fluxo, para que essa árvore que apareceu agora possa aparecer para mim como uma árvore. Senão ela não seria uma árvore.
Se eu bater a minha cabeça, tiver um acidente neurológico e perder a possibilidade de conceituar a árvore, aquilo não vai ser árvore. Né? Aquela imagem aparece no olho, na retina do meu cachorro. Mas aquilo não é uma árvore para ele. Eu não tenho a menor ideia do que é para ele aquilo. O que eu posso dizer é que árvore não é. Né? Ou seja, sempre a gente está... Isso é tão importante, porque aqui já no Husserl, sempre a gente está aprisionado nas categorias prévias. E as categorias prévias são históricas, assim, ou seja, não tem como a gente fugir do nosso tempo. Mesmo que alguma coisa absolutamente nova surgisse aqui, os parâmetros de compreensão que a gente teria para observar aquilo e entender aquilo, seriam os parâmetros das nossas sínteses. Ou seja, a gente reduziria aquilo ao conhecido. Né? Por isso que é tão difícil caminhar em direção ao novo efetivamente. Né? Por isso que a gente olha e vê, vai ler alguma coisa sobre a Grécia Antiga, a Roma, né? E você fala, porra, não mudou tanto. Você vê ali que tem a ressonância enorme, assim, né? Passaram 2 anos, 2000 anos. E, pô, sei lá, assim, né? Dava pra gente estar com o cara aqui tomando um café, né? Não sei, independente de não mudou tanto assim, né? Então, por isso, intencionalidade categorial. Né? Porque tudo aquilo que aparece já aparece sinteticamente a partir da sua categoria. Legal. Qual que é o problema disso aqui, e principalmente o problema disso aqui para a psicologia, e não tardou para o Husserl perceber isso? É que, e o outro? Como é que eu encontro alguém aqui? Como é que fica a relação humana entre eu e outra pessoa aqui? Né? Tem um conceito do Leibniz, que é esse conceito de mônada, que se refere justamente a essa ideia de um círculo fechado, né? de um invólucro. A gente utiliza a ideia de mônada para criticar a ideia de consciência do sujeito como uma consciência encapsulada em si, enfim. Né? Aqui, nesse modelo da atitude natural, que é o nosso modelo natural, como a gente experimenta, a gente realmente tem a impressão de que quem posiciona o objeto somos nós. Né? Vocês podem falar, eu estou aqui porque eu quis. Eu vim para cá porque eu escolhi vir para cá. Né? Sou eu que decidi que é aqui que eu quero estar. Então, portanto, eu me desloquei para cá e aqui cheguei. Então, eu estou aqui porque eu sou eu e eu decidi que é aqui que eu iria estar. Né? Porém, será que você poderia ter escolhido estar fazendo uma pós-graduação em trigonometria agora, assim, né? Será que isso era uma possibilidade, assim? Será que a gente pode, todo mundo se jogar por aquela janela ali? Quer dizer, o corpo passa, né? Então, matematicamente, tecnicamente, a gente poderia. Mas será que isso é uma possibilidade aberta para nós, assim? Será que a gente pode falar que isso é uma possibilidade real, verdadeira? Né? E aqui a gente já vai parar um pouquinho para discutir um outro ponto fundamental. Mas a gente já está adiantando um pouco a nossa conversa, mas tudo bem. Tem uma discussão tradicional da fenomenologia, da filosofia como um todo, que discute essas 3 estações principais aqui. Necessidade, possibilidade e efetividade. Isso é mais simples do que parece. No sentido de que o que é necessário? O necessário é aquilo que necessariamente é do jeito que é. Né? Então, necessariamente essa cadeira não voa. Você pode até jogar ela para cima, mas ela não voa. Amanhã ela não vai voar, depois da manhã ela não vai voar, a não ser que eu faça uma mudança muito radical nela, ela não voa. Essa cadeira é cinza. A não ser que eu pinte ela vai continuar sendo cinza amanhã. Ela é de plástico. Ou seja, eu tenho como delimitar esse objeto aqui a partir daquilo que ele necessariamente é. Sem dúvidas. E aí eu posso ligar para um cara, passar essas determinações para ele pode reproduzir um objeto como esse. E vai ser igual. Né? Ou suficientemente igual. Beto, né? Eu não preciso necessariamente ser Beto amanhã. Eu posso acordar Roberta amanhã. Não é raro. Tem acontecido cada vez mais, inclusive. Né? Eu posso acordar Alexandre. Eu sou psicólogo, mas eu posso virar pediatra.
Eu sou brasileiro, mas eu posso virar australiano. Né? Então eu posso, daqui a um mês, ser a Roberta, pediatra australiana. Né? Ou seja, nada que define o Beto, enquanto Beto, é necessário. Não precisa, assim, o que o Beto é, não é algo como essa cadeira, que assim, o organismo Beto necessariamente tem 2 braços, 2 pernas, a não ser que alguma coisa aconteça. Mas amanhã vai estar assim. Agora, as minhas características, eu sou paciente, eu posso gostar de fenomenologia, essas coisas não são necessárias. Essas coisas são possibilidades. Ou seja, a minha identidade, quem eu sou, é uma possibilidade e não uma necessidade. A possibilidade que eu sou é a possibilidade que se efetiva. Por isso, efetividade. Então, essa cadeira efetivamente é aquilo que ela necessariamente é. Eu efetivamente sou a minha possibilidade. O fato de eu ser as minhas possibilidades não quer dizer que elas estão num menu de restaurante e que eu posso escolher entre elas de acordo com a minha vontade. Eu não posso escolher ser gay. Eu não posso escolher ser bissexual. Eu não posso escolher não ter medo de altura. Não é assim. A gente realmente, nesse modelo aqui, e é isso que é interessante, realmente parece que a gente escolhe mesmo, né? Que vocês escolheram ser psicólogos. Né? Eu escolhi, não, tal, pensei, tal, escolhi. Né? Mas, num certo sentido, não que a escolha de vocês em ser psicólogo possa ser reduzida a uma cadeia causal determinista. Mas também ela não pode ser atribuída a um desejo do livre-arbítrio de um sujeito autônomo encapsulado. Vocês fizeram psicologia porque isso fazia sentido para vocês fazerem. E não foi vocês que decidiram o que fazia sentido para vocês fazerem. Você não pode ser um bárbaro medieval, você não pode ser um viking. Porque você nasceu numa época onde isso não pode ser. Então, essa é uma possibilidade que não está aberta para você. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque nesse modelo, realmente parece que a gente está posicionando, que a gente que é o senhor da paradinha. Né? Isso aí, pós-Copérnico, o mundo inteiro em pânico, a gente virou uma bolinha desse tamanho no meio do universo, e a gente decidiu que quem manda na parada agora somos nós. Assumimos o controle, né, do barquinho, e de agora em diante a gente decide tudo aqui e tal, a natureza a gente vai botar no nosso domínio, vai extrair as coisas que a gente quer, acabou, não tem Deus, não tem nada, quem manda aqui somos nós. Né? Enfim, arrogância do homem moderno. Né? O que o modelo do Husserl nos ajuda nesse sentido? Nos ajuda nesse sentido porque a síntese aparece intencionalmente. Não sou eu que decido. Aqui algo vai me remeter. Sabe, você viu uma camiseta, você lembrou da ex-namorada. Você viu um filme, você lembrou da tia. Você não decidiu lembrar da tia. Não foi você que quis lembrar da tia. Foi a coisa que levou. A tia apareceu. A referência sintética da coisa fez com que a tia aparecesse. Ou seja, nós não somos o dono do barquinho. Né? E isso, para trabalhar com fenomenologia, é fundamental. Né? Existem outros... Por isso que é um trabalho destrutivo. Assim, porque se você for trabalhar com um modelo subjetivista, você realmente acha que você pode fazer o paciente melhorar. Ou que o paciente pode decidir melhorar. Vamos lá. Intersubjetividade. Cara, não tem como a gente utilizar isso aqui para pensar a psicologia se você não conseguir chegar numa outra pessoa. Fica você e a sua síntese ali. Qual que é a diferença de você conversar com o Wilson, lá, a bola de tênis do náufrago, e você conversar com uma pessoa? Né? Então, bom, o Husserl vai ter que pensar qual que é a diferença entre uma pessoa e o Wilson. Né? Vocês viram o Wilson? Ou estou velho demais? O Wilson rolou, tá bom. Então tá. Ele chega à conclusão de que existe um tipo de síntese diferente. Né? Que é um tipo de síntese complexa por espelhamento. Ou seja, eu percebo alguém como eu ali. Eu percebo uma intencionalidade ali. Eu percebo que aquele objeto é diferente dos outros. E aí eu projeto a minha condição intencional ali. E a partir dessa projeção eu começo a construir um núcleo sintético dos valores interessantes para aquele núcleo intencional. Ou seja, eu reconheço ela como uma intencionalidade. Porque ela se comporta diferente de uma cadeira. E a partir desse comportamento dela, eu já vou atualizando sinteticamente ela a partir de quem é ela e quais são as características dela. E vou, até que uma hora que eu falar, eu conheço ela. Eu conheço ela porque tenho experiência sintética. Né?
Porque eu já atualizei ela, eu já percebi ela como intencionalidade, portanto já qualifiquei ela como alguém como eu, e a partir daí eu fui sintetizando nela os modos de ser dela, e a partir daí ela foi ganhando complexidade para mim. Só que o comportamento dela e a linguagem eleva muito radicalmente a minha experiência sintética. Porque ela já não é mais uma experiência do meu encontro direto com a coisa, mas ele já entra pelo discurso do outro. Ou seja, eu começo a poder viver o que o outro viveu ontem, através de como ele me conta. Pois isso enriquece enormemente a rede sintética. E isso abre o campo da subjetividade, da intersubjetividade de Russell e a possibilidade de se pensar cultura, história, valores comuns. Ou seja, resumindo, eu projeto por espelhamento uma intencionalidade como eu, quando eu reconheço que o outro é como eu e não como um objeto. A partir dali eu tenho um acesso a ele sintético, desenvolve-se a linguagem amplia radicalmente uma possibilidade de síntese e abre a possibilidade de cultura começar a ser passada para filhos e vai se ganhando cada vez uma malha sintética intersubjetiva maior, que já não é mais aquela malha intersubjetiva da minha experiênciazinha individual, mas eu já vou, através das minhas atualizações sintéticas, incorporando todo o conhecimento cultural do mundo e tal. Cá entre nós, não convenceu o Heidegger, não me convenceu, não convenceu o Binswanger. Ficou esquisito. Assim, pelo amor de Deus, russelianos me perdoem, mas essa solução da intersubjetividade não é bem, você não chega bem no outro. Assim. Você está chegando, na verdade, no espelhamento. É narciso, você ainda está na mônada, sabe, no limite. Essa é a crítica que o Heidegger faz para o Russell. Você não conseguiu mesmo ter um contato com o alheio. O que você tem, na verdade, é só uma projeção sua ali e que você vai colocando as suas sínteses ali também. Então, você está vendo você ali, você não está efetivamente vendo o outro. E aí o Heidegger vai falar, então, como é que é? Como é que a gente efetivamente chega a ver o outro? Enfim, aí, o número 4 aí. Como é que estamos no nosso horário? Daqui a pouco eu passo para o André aí, que ele vai pegar o comecinho do parágrafo 9 do Ser e Tempo.